A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Todos nós, em algum momento, somos confrontados com os nossos limites. Por mais que tentemos ser fortes, há situações que expõem claramente a nossa fraqueza. Uma enfermidade inesperada, uma perda irreparável, um fracasso financeiro, um relacionamento rompido, uma luta emocional intensa. É nesses momentos que a alma clama: Senhor, eu não consigo. O apóstolo Paulo conheceu bem essa realidade. Homem de fé, usado poderosamente por Deus, mas também profundamente atacado. Em 2 Coríntios 12, ele fala sobre um espinho na carne, algo que o atormentava e contra o qual ele orou repetidas vezes pedindo alívio. Mas a resposta de Deus foi surpreendente. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, Deus não removeu o espinho, mas sustentou Paulo através dele. Aqui está um princípio profundo da vida cristã. Deus nem sempre nos livra da fraqueza, mas sempre nos sustenta dentro dela. O mundo nos ensina a esconder as fraquezas. A cultura valoriza a força, o desempenho, o controle, a performance. Mas o reino de Deus inverte a lógica. É na nossa fraqueza que o poder dele se manifesta de forma mais gloriosa. Quando reconhecemos nossa limitação, abrimos espaço para que a força do céu nos sustente. Quando dizemos, Senhor, eu não consigo, Deus responde, mas eu posso. E é na sua dependência de mim que o meu poder se revela. Muitos confundem fé com ausência de fraqueza. Mas a verdadeira fé é justamente admitir, Senhor, eu sou fraco, mas confio na tua força em mim. Hoje, talvez você esteja lidando com suas limitações, um cansaço físico, uma exaustão emocional, uma luta espiritual invisível. Mas saiba, o seu limite não assusta Deus. Pelo contrário, é nesse cenário que ele trabalha com mais profundidade. A sua fraqueza não é o fim, ela é o ponto de partida para o sobrenatural de Deus. Em nossa lógica humana, o poder está sempre associado à força. Quem é forte, governa. Quem tem recursos, vence. Quem domina, impõe respeito. Mas o reino de Deus opera em um princípio completamente diferente. O verdadeiro poder não está na ausência de fraqueza, mas em quem decide depender totalmente de Deus. Foi isso que o Senhor revelou a Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. A fragilidade humana é o palco onde Deus exibe sua glória. Quando estamos fortes, confiamos em nós mesmos. Quando estamos fracos, corremos para os braços do Pai. A fraqueza nos conduz para dependência total de Deus. Quando não temos mais recursos próprios, finalmente reconhecemos que só o Senhor pode nos sustentar. Isaías 40, 29 declara: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quebra do orgulho. A fraqueza quebra a ilusão de autossuficiência. Nos faz lembrar que somos pó, barro nas mãos do oleiro, e somente ele nos molda segundo sua vontade. Sensibilidade espiritual. Quem já passou pela dor, aprende a ouvir melhor a voz de Deus. A fragilidade nos torna mais sensíveis à presença, à direção
e a correção do Senhor. Testemunho vivo. As pessoas se impressionam com grandes feitos, mas se rendem ao testemunho de alguém que, mesmo frágil, continua de pé pela força de Deus. O vaso frágil carrega um tesouro precioso. Paulo usa uma linda metáfora para explicar essa realidade. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. O vaso de barro pode rachar, pode ser simples, pode parecer frágil, mas o que importa não é o vaso, é o tesouro que ele carrega. Assim somos nós, frágeis, limitados, falhos, mas habitados pelo próprio Espírito de Deus. O mundo pode ver a fraqueza do vaso, mas quem tem olhos espirituais vê o poder do tesouro. Portanto, não se envergonhe das suas limitações. Não desanime diante da fraqueza. Ela está sendo usada por Deus para revelar o seu poder em você. Se o seu vaso está trincado, saiba, Deus ainda assim o usa, e por vezes é justamente pelas rachaduras que o brilho da sua glória se manifesta com mais força. Muitas vezes, em nossa caminhada de fé, oramos para que Deus remova o que nos aflige. Queremos que Ele cure a enfermidade, resolva o conflito, elimine a fraqueza, afaste a tentação, mude a circunstância. E Deus, em sua soberania, muitas vezes age assim. Ele cura, liberta, transforma, restaura. Mas há momentos, e Paulo viveu um desses, em que a resposta do céu não é a remoção do problema, mas o sustento para suportá-lo. Quando Paulo pediu que o espinho na carne fosse retirado, a resposta de Deus não foi um sim, mas um A minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 9. Essa é uma das maiores lições de maturidade espiritual. Deus nem sempre tira o peso, mas sempre oferece o ombro. Nem sempre remove a carga, mas sempre fortalece as pernas para continuar caminhando com ela. A graça é o sustento invisível. Muitos imaginam que graça é apenas o favor imerecido na salvação, mas a graça de Deus também é o recurso diário que nos capacita a viver, mesmo com o que não conseguimos mudar. Graça é o fôlego que chega a cada manhã, a paz inexplicável no meio da dor, a força para continuar quando as emoções dizem para desistir, a sabedoria para lidar com o que foge do nosso controle, a mão de Deus nos sustentando no meio do fogo. Paulo não recebeu a remoção do espinho, mas recebeu graça suficiente para continuar cumprindo seu chamado. O insubstituível pode ser o lugar do milagre contínuo. Existem situações que não mudam, algumas enfermidades crônicas, algumas perdas definitivas, algumas limitações que nos acompanharão nesta vida. Mas quando aprendemos a confiar na graça, essas áreas deixam de ser fardos de derrota e se tornam testemunhos diários do cuidado de Deus. A graça não é dada antecipadamente para todo o percurso. Ela é renovada a cada dia, a cada situação, a cada necessidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Lamentações 3, 22 e 23. Quando entendemos isso, deixamos de lutar contra o incontrolável. Aprendemos a descansar mesmo sem entender. Passamos a ver a mão de Deus sustentando cada detalhe da nossa existência. A graça nos basta, e, por causa dela, seguimos firmes, mesmo na fraqueza. No reino de Deus, o caminho para a força sempre passa pela humildade. Não é a arrogância que sustenta o crente. Não é o orgulho de suas conquistas, nem a presunção de sua justiça própria. É o reconhecimento sincero de sua total dependência de Deus. Por isso o Senhor disse a Paulo: "O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza."
Quando o homem reconhece que não pode sozinho, Deus encontra espaço para agir com liberdade. Humildade não é fraqueza, é maturidade espiritual. A humildade não diz, sou inútil. Ela diz, sou totalmente dependente. Dependo da graça para continuar. Dependo da presença para permanecer. Dependo da direção para não me perder. Dependo do sustento para não cair. Jesus mesmo nos deixou esse exemplo. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. A humildade atrai o favor de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. O coração que reconhece suas limitações está sempre aberto para receber o favor divino. Não há nada que Deus ame mais do que um filho que, em meio às suas fraquezas, corre para os seus braços. A humildade não busca impressionar Deus com força, mas se rende a Ele em sinceridade. Como a força de Deus se manifesta na humildade? Torna-nos ensináveis. Quem é humilde aprende, cresce, ouve a correção e se permite ser moldado pelo Espírito. Quebra o ciclo da autopiedade. Em vez de viver se lamentando por suas fraquezas, o humilde aprende a enxergá-las como terreno fértil para o agir de Deus. Liberta do peso de aparentar perfeição. Quem vive na humildade não precisa sustentar uma imagem falsa de força. Pode admitir suas dores e ainda assim ser um testemunho vivo da suficiência de Deus. Exalta o nome de Cristo, não o próprio nome. Ao invés de dizer, consegui pela minha força, o humilde diz, se estou de pé, é pela graça de Deus. Deus não exige força, mas entrega. Talvez você tenha lutado sozinho por muito tempo, tentando resolver com sua própria habilidade. Mas hoje, o Senhor te convida a descansar na verdade de que você não precisa ser forte o tempo todo. Você pode admitir suas limitações. E ao fazer isso, verá a força de Deus se manifestando com ainda mais poder. A força de Deus é perfeita justamente onde você é mais fraco. Se há algo que distingue o reino de Deus da lógica humana, é justamente isso. Deus não busca os fortes para se manifestar. Ele manifesta sua glória nos fracos. Ao final de sua reflexão sobre o espinho na carne, Paulo não expressa tristeza, mas sim profunda alegria espiritual. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Note, Paulo não simplesmente aceitou sua fraqueza, ele passou a se gloriar nela. Não porque a fraqueza em si seja boa, mas porque ela se tornou o palco onde a força de Cristo foi plenamente revelada. A fraqueza revela quem somos realmente, seres limitados, dependentes, carentes da misericórdia diária de Deus. Quem Deus é, forte, sustentador, fiel, sempre presente e soberano sobre todas as limitações. A verdadeira força é ser um reflexo da glória de Deus. O mundo busca reconhecimento. O reino busca refletir o Senhor. Por isso, Deus usa o tímido para falar com ousadia, o incapaz para realizar grandes feitos, o pobre para manifestar riquezas espirituais, o fraco para carregar o peso do chamado, o simples para confundir os sábios. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1, 27. Sua história glorificará a Deus. As marcas que você carrega, as dores que suportou, os espinhos que ainda permanecem,
Todos esses elementos estão sendo usados por Deus para construir um testemunho que dará glória a Ele. As pessoas verão a sua caminhada e dirão: realmente, só Deus poderia sustentá-lo assim. Essa é a glória que o Senhor deseja, que o mundo olhe para nós e veja Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Concluindo, você não precisa esconder sua fraqueza, você não precisa temer seus limites, você só precisa permanecer rendido, porque o Deus que habita em você é maior que qualquer fragilidade. A graça te basta. O poder dele continua sendo aperfeiçoado em sua fraqueza. Vamos orar. Senhor, hoje eu reconheço minhas limitações e coloco diante de Ti toda a minha fraqueza. Quando me sinto incapaz, cansado, abalado pelas lutas, lembro que é aí que o Teu poder se manifesta com maior intensidade. Não confio na minha força, mas na Tua graça que me basta. Sustenta-me, Pai, com Teu amor imutável, com Tua presença constante, com o Teu poder que se aperfeiçoa exatamente onde eu não consigo ir mais. Que minha fraqueza seja o palco da Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Se este devocional ministrou ao seu coração, deixe sua confissão de fé nos comentários. Na minha fraqueza, o poder de Deus se manifesta. A graça de Deus me sustenta todos os dias. Ou escreva com fé: mesmo fraco, permaneço de pé pela graça. A minha dependência é a força que Deus usa. A glória é dele, não minha. Sua declaração pode edificar outros que hoje também estão enfrentando suas próprias fraquezas.